Impressionante a capacidade que o Bolsonaro tem de enganar os seus apoiadores. Primeiro porque ele criticava a Globo, mas assinava serviços de pay-per-view no gabinete da presidência. Ele é o verdadeiro encantador dos bovinos, porque ele pediu e recebeu 17 milhões em doações para pagar as multas que ele tem com o estado de São Paulo. Só que ele já sabia que o Tarcísio tinha um projeto para anistiar essas multas. Ou seja, o Bolsonaro pegou esse dinheiro, não pagou as multas, não vai pagar e colocou tudo isso no bolso para gastar 14 mil em jogos de loteria na lotérica do sobrinho, mesmo tendo 17 milhões na conta. Tem gente fazendo campanha para ele doar esse dinheiro. Eu acho que ele não vai doar nada. E na sua opinião? Por que o Bolsonaro consegue enganar tanto assim o gado? O gado é trouxa? Essa história dos jogos de lotérica, você acredita mesmo ou foi lavagem de dinheiro? Ele vai doar esse valor? Dê seu like se você acha que o gado é tolo e se inscreva no canal. Essa história da anistia do Tarcísio de Freitas me pegou de um modo assim singular. É uma reportagem do jornal O Globo, porque o Tarcísio tem um projeto para anistiar todas as multas que o governo de São Paulo aplicou para as pessoas que não fizeram uso de máscaras durante a pandemia. Ótimo, foi certo as multas aplicadas para a proteção de toda a sociedade. Mas agora o Tarcísio tem esse projeto para anistiar todas as multas. E o Bolsonaro, por óbvio, é o mais beneficiado de todos, porque ele tem quase R$ 1 milhão em multas, ele estava com as contas bloqueadas. Mas a questão não é que o Tarcísio de Freitas fez isso para puxar o saco do Bolsonaro após as pressões que ele sofreu recentemente por conta da reforma tributária. Porque, segundo informações do jornal o Globo, deputados falaram para a reportagem que esse projeto já está em voga há 4 meses. 4 meses! As multas pesadas e o bloqueio das contas, toda a campanha do Pix feita pelo Bolsonaro foi no dia 3 de junho, ou 13 de junho, foi no mês de junho. O mês de junho não foi há 4 meses, o mês de junho foi há menos tempo. Ou seja, quando o Bolsonaro iniciou a campanha de doação, a vaquinha, ele já sabia que havia esse projeto para anistiá-lo. E mesmo assim, ele foi e pediu as doações para enganar os seus apoiadores. E ele recebeu 17 milhões em doações. Foi muito estranho porque esse dinheiro de 17 milhões que ele recebeu de doações foi ao longo do primeiro semestre todo. A campanha do Bolsonaro começou em meados de junho. Ele teria que receber 17 milhões em 12, 13 dias, em menos de um mês. É muito estranho. E ali nós temos valores que vão de 1 centavo a R$ 2. É um volume assim muito grande de doações pequenas, levantando as suspeitas de lavagem de dinheiro. Porque o COAF ele só liga o sinal de alerta quando há uma transação superior a R$ 10 mil. Quando você tem transações pequenas, microtransações, não há suspeita alguma, porque o relatório não apita. Então existe a suspeita que o Bolsonaro ele tenha recebido esses valores pequenos, esses valores miúdos, para ocultar atividades ilícitas. E ao invés de pagar a multa, ele pegou esse dinheiro e colocou numa aplicação, que deve estar rendendo ao Bolsonaro aproximadamente R$ 150 mil por mês. E mesmo tendo todo esse patrimônio, o Bolsonaro ele veio com uma história esquisita, falando que ele gastou R$ 14 mil em jogos de loteria da Mega Sena. Na lotérica do sobrinho? Primeiro ele começou a falar que ele não gastou nada do dinheiro para pagar contas pessoais. Agora ele vem com essa história. Ele falava que ele queria fazer um joguinho, fazia um jogo de 7 números, o jogo é R$ 35 e por isso ficou uma conta tão cara de 14 mil em jogos, sendo que ele tem tanto dinheiro na conta. Por que o Bolsonaro quer gastar tanto? Ele é viciado em jogo, por acaso? Ele tem problemas com jogos de azar? Isso precisa ficar esclarecido. Porque 14 mil na conta de um sobrinho? Cara, tá muito estranho. Eu não engoli essa história. Por que ele joga sendo que ele tem tanto dinheiro na conta? Você engoliu isso? Olha, sinceramente não. O gado deve ter acreditado. O gado deve ter acreditado. Não, Bolsonaro isso, jogou de boa fé, porque ele quer fazer uma fezinha, então ele está no direito dele. Mas é impressionante a capacidade do Bolsonaro de enganar essas pessoas. Porque muito tem se falado que dentro desse montante de 17 milhões, nós tivemos várias doações ilícitas para lavagem de dinheiro.
especula-se isso. Mas uma parte considerável foi de pessoas honestas. Pessoas que acreditam de fato no Bolsonaro e foram lá e doaram para ele. Um movimento muito religioso, porque nós temos falado desde 2020, quando fizemos o livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, que o bolsonarismo havia se transformado em uma religião. E de fato ele se transformou. Não é mais um movimento político, mas um movimento religioso. Há um senso de comunidade muito forte ali. Igual quando há uma necessidade na igreja local, igreja do bairro. O padre, o pastor, faz o pedido, nós precisamos fazer aqui, precisamos de doação para fazermos a quermesse, para fazermos a festa da pizza. E as pessoas vão lá e doam de boa fé, acreditando que aquele dinheiro vai ser revertido para benfeitorias do local. E o Bolsonaro faz a mesma coisa, porque o bolsonarismo ele se tornou uma religião que o Bolsonaro é o seu Messias. O bolsonarismo tem dogmas próprios, interpretações próprias das escrituras e até uma igreja própria, que é a Igreja Batista da Lagoinha, com André Valadão, que propaga o cristianismo do ódio, o cristianismo do ressentimento. E todo bolsonarismo é um ressentido em essência, porque fracassou na vida, não superou esse fracasso e fica amargurado, fica ressentido. Por isso que eles doam ao Bolsonaro, porque não é um movimento político, é um movimento de cunho religioso. E por isso que fica também muito mais fácil para o Bolsonaro enganar essas pessoas. Todo esse valor, agora de 17 milhões, existe uma campanha para que o Bolsonaro doe esse valor para as crianças e adolescentes que perderam seus pais durante a crise sanitária. A Comissão de Justiça e Paz de São Paulo tem feito essa campanha, vai iniciar essa campanha, segundo a jornalista Mônica Bergamo. Se já não iniciou, vai iniciar nos próximos dias. Porque nós temos 130 mil crianças e adolescentes que perderam seus pais durante a crise sanitária e eles precisam de apoio, eles precisam de amparo. Então você tem um valor de 17 milhões que pode ajudar e muito essas pessoas. Se nós temos 130 mil, se esse valor ficar aplicado e render 150 mil por mês, ou até mesmo mais, nós podemos dar R$1.000 para cada uma dessas crianças por mês. É muito pouco, mas já é uma ajuda mensal que dá para ser paga. Mas o Bolsonaro vai fazer essa doação? Claro que não. Ele prefere gastar esse dinheiro com jogos de loteria. Prefere gastar esse dinheiro enganando as pessoas, os seus aliados, apoiadores ou pagando pay-per-view. É sério, porque o Bolsonaro, ele chamava a Globo de Globo lixo, boicote a Globo, vamos boicotar porque a Globo me persegue, mas na verdade ele que era assinante do pay-per-view da Globo. Que boicote é esse, Bolsonaro? Porque a CPI dos atos antidemocráticos promoveu uma quebra de vários e-mails de ex-ajudantes do Bolsonaro. E em um lá dos e-mails, o Metrópolis encontrou o pedido dos ex-ajudantes do Bolsonaro para a assinatura do canal Premier da Globo, para o Bolsonaro poder assistir jogos do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos estaduais. Que boicote é esse? Que boicote é esse que ele propaga? Ele propaga boicote dos seus apoiadores para que eles não assistam a Globo, mas ele vai lá e paga para assistir o pay-per-view? Não é só ele pagou, não é nem ele, não vou ver aqui porque eu não quero dar audiência pra Globo ganhar mais. Não, ele foi lá e pagou. É muito cara de madeira, muito cara de pau, muito cara de pau. E o gado bolsonarista vai lá e fica, ai, um mito, vamos boicotar a Globo, Globo lixo, mas o Bolsonaro engana mesmo. Ele é o grande encantador dos bovinos. E os bovinos acreditam porque, como nós falamos, se tornou uma religião.